Um dos assuntos que parou Maringá hoje, pelo menos a imprensa toda está voltada para esse assunto, é o caso Sevilha. Depois de quase 15 anos, o julgamento do caso Sevilha vai ser retomado. Já foi desde cedo, inclusive. No ano passado, depois de 6 dias de júri, os defensores dos réus abandonaram o julgamento e acabou sendo anulado. Vamos relembrar como é que foi esse crime que chocou pela crueldade? Pode voltar. Antônio Sevilha tinha 45 anos e era chefe da seção de controle aduaneiro da Receita Federal em Maringá. Ele investigava a empresa Gemini, uma das maiores importadoras de brinquedos do país, com sede na cidade. O dono da empresa seria o mandante do crime. O auditor fiscal Antônio Sevilha foi assassinado no dia 29 de setembro de 2005, por volta das 8 horas da noite, aqui no Jardim Novo Horizonte. Ele tinha vindo jantar na casa da mãe e se preparava para voltar para o hospital e encontrar a esposa recém-operada. Quando ele entrou no carro, rodou por poucos metros até perceber que o pneu estava murcho e um dos vidros estava quebrado. Parou para ver o que tinha acontecido e foi alvejado com 5 tiros. Ele morreu no local. A viúva do auditor fiscal conta que antes do assassinato, o marido vinha sofrendo ameaças e se emociona ao lembrar que a morte foi na véspera do aniversário da filha. Eles não machucaram só o meu marido. Foi uma ofensa ao nosso país, porque além dele ser o meu marido, o pai dos meus filhos, ele era um auditor federal. Então, se isso ficasse impune, qualquer um poderia fazer isso com qualquer outro auditor. Olha, já eu vou ao vivo para o Fórum da Justiça Federal do julgamento que está acontecendo. O Giovan Petri está se posicionando lá e a gente já vai saber como é que está o andamento desse julgamento tão polêmico, até que depois aí da anulação do ano passado, que você acompanhou inclusive ao vivo aqui no Tribuna, ganhou mais atenção ainda. Foi retomado hoje cedo, diante do júri, o empresário Marcos Oliveira, acusado de ser o mandante do crime, Fernando Costa, que é apontado como executor, e o advogado Moacir Macedo Maurício, ele que teria intermediado todo o plano. Estão os 3 sentados no banco dos réus, mas hoje de manhã o Giovan Petri esteve com o procurador do Ministério Público Federal, que falou sobre o que foi feito para evitar que o julgamento não seja adiado mais uma vez. Vamos ver a entrevista. O juiz da causa nomeou defensores dativos potenciais, defensores de reserva, para que, acaso aconteça um novo abandono pela defesa, os réus não fiquem novamente sem defensores. E aí esses defensores de reserva passarão a ser os defensores titulares e aí, mantendo-se a defesa dos réus, o processo e o julgamento poderá continuar sem novo adiamento. Ou seja, no ano passado foram 6 dias e aí até quando houve esse adiamento, esse ano, ou seja, daqui a pouco, isso já não pode mais ocorrer. A duração do julgamento é difícil prever. Agora, o que a gente sabe que não vai acontecer com essa cautela que o juízo tomou é que, uma vez abandonado pelos defensores titulares, os defensores constituídos, o processo não vai parar, porque os defensores de reserva, os defensores potenciais, vão assumir imediatamente a causa, ali mesmo. Agora, procurador, é um caso de bastante repercussão. Como é que estão os trabalhos nessa preparação para mais esse julgamento? Os trabalhos estão bem feitos, é um caso que demandou muito esforço da Justiça, demanda um gasto público muito alto. O Ministério Público Federal lamenta muito que isso tenha ocorrido por conta do abandono do julgamento passado pela defesa após 6 dias de intensos trabalhos, mas o Ministério Público confia na força das provas, o Ministério Público tem certeza de que a sociedade de Maringá saberá julgar bem com base nas provas muito fortes que o Ministério Público tem para apresentar ao Tribunal do Júri. Bom, já nós voltamos para saber se tem alguma novidade, ou pelo menos para saber como é que está o andamento, porque novidade agora é só no desfecho, né? Quando os componentes aí do Tribunal do Júri vão dar a sentença, o juiz vai dar a sentença e os jurados o veredito, enfim. A gente vai ter que aguardar, mas já a gente vai ao vivo para lá. Tenho 2 abraços para mandar rapidinho aqui. Meu querido pastor José Renascir, que me acompanha aí, pastor da Igreja da Assembleia de Deus do Sol de Maio, está lá em Foz, nos acompanhando pela internet. Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor?